paz do Senhor, meus amados irmãos, e no vídeo de hoje nós falaremos sobre entrevistas com o diabo. E se vocês já estão interessados no assunto, foco na palavra. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal No Caminho da Paz em Cristo. E hoje nós iremos descobrir, à luz da palavra de Deus, se nós temos permissão para conversarmos com demônios. Será que nós podemos dialogar com demônios? Será que é permitido, à luz da palavra de Deus, entrevistarmos os demônios? O que os irmãos acham a respeito disso? É de conhecimento dos irmãos que algumas denominações praticam esse tipo de entrevista. As pessoas chegam nesses lugares possuídas de demônios e alguns pastores e obreiros desses lugares conversam com os demônios perguntando qual o nome deles, quem os enviou, há quanto tempo eles estão na vida dessas pessoas. Será que o que aconteceu em Marcos 5, do verso 9 até o 11, nos dá permissão para fazer isso? Será que o fato do Senhor Jesus ter tido um curto diálogo com um endemoniado gadareno, fazendo a pergunta àqueles demônios que o possuíam, nos dá direito, nos dá permissão a fazer isso? Será que isso é uma ordenança à igreja do Senhor? À luz da palavra de Deus, nós iremos descobrir se podemos, se devemos ou não fazer isso. Todas as vezes que o Senhor Jesus estava diante de pessoas que eram dominadas por espíritos malignos, o Senhor Jesus jamais falava com eles, nem permitia que esses demônios o dirigissem a palavra. Sempre o Senhor Jesus os repreendia com autoridade, dizendo: cala-te e sai dele. Era sempre dessa forma que o Senhor Jesus procedia. Quando estudamos profundamente a palavra de Deus, nós vemos o apóstolo Paulo expulsando demônios com a mesma autoridade e nunca tinha esse tipo de diálogo. Eu acredito que é do conhecimento de alguns irmãos, ou talvez até mesmo de todos, que havia uma moça adivinha que ficava dizendo que o apóstolo Paulo e Silas eram homens de Deus. Ela estava falando a verdade. O demônio sabia o que estava falando, mas o apóstolo Paulo jamais se dirigiu a ele, jamais conversou com ele e com toda a autoridade disse: em nome do Senhor Jesus, sai. E foi sempre assim que foi feito. Mas há uma quebra, vamos dizer assim, de protocolo, quando o Senhor Jesus pergunta aos demônios que estavam no corpo do endemoniado gadareno, o possuindo, qual era o nome deles, e os demônios respondem: Legião. Não porque esse era realmente o nome dos demônios, mas era uma referência à quantidade de espíritos malignos que estavam atuando na vida daquele homem. Nós sabemos e temos conhecimento de que espíritos malignos existem, que Satanás é real e os seus demônios também. Nós também sabemos que esses demônios, eles podem atuar na vida de pessoas, possuindo seus corpos, trazendo vícios, doenças e muitas outras coisas. Eles atuam no sentido de destruir a vida daquelas pessoas que não aceitaram a Cristo. Que isso fique muito claro. É Jesus quem nos liberta, é Jesus quem nos salva. Se nós somos filhos de Deus, se nós pertencemos a Cristo, se nós recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, Satanás e os seus demônios não têm autoridade para nos possuir. Se somos cheios do Espírito Santo de Deus, o diabo não habita em nós. Ele pode até nos tentar, ele pode até causar situações, mas jamais ele tem a liberdade e a legalidade de nos tocar. Se nós de fato vivemos a palavra de Deus, se nós de fato abandonamos os nossos pecados e recebemos ao Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Eu gostaria de levar os irmãos a uma reflexão. O que será que um homem que se diz de Deus pretende quando faz esse tipo de exibição?
Por que será que algumas denominações usam desses artifícios para encher as suas igrejas? Para trazer pessoas a eles, com promessas de curas, de milagres e de libertações. Será que o sangue de Jesus, será que o sacrifício da cruz não nos é suficiente para nos dar a libertação que precisamos? Eu gostaria que vocês pensassem nisso. À luz da palavra de Deus, nós não vemos a Santa Escritura denominando demônios. Temos algumas passagens onde tem algumas citações referente a esse assunto. Nós sabemos que o Senhor fala, a palavra do Senhor fala sobre falsos deuses, como Baal, como Moloque, falsos deuses, que nós entendemos que são demônios atuando através desses falsos deuses, mas nunca o Senhor os denomina como nome de demônios. A cada dia que passa, surgem mais e mais denominações, praticando sempre as mesmas coisas. Surgem muitos falsos profetas prometendo coisas que não deveriam nos prometer, porque Deus faz o que quer, quando quer, para quem quer. E novamente eu repito aos irmãos, somente o Senhor Jesus liberta. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é tudo. Tudo se fez por Ele e para Ele. É o entendimento que deveria fazer parte de nossas vidas. Esses homens fazem coisas que a Bíblia não nos manda fazer. Fazem de algumas situações, de textos isolados, uma prática para a igreja do Senhor. E tudo isso está errado. Isso não é bíblico. Isso não é prática para a vida cristã. Isso causa medo e o medo conduz as pessoas a manipulações. Quantos e quantos desses homens têm enriquecido à custa das ovelhas, exploram as ovelhas, sugam as ovelhas do Senhor através do engano e da falsa doutrina? Essas coisas causam muita vergonha. Percebam que a igreja do Senhor vem sendo desmoralizada. Quantas pessoas hoje nos criticam, falam coisas terríveis a respeito dos cristãos. Existem no meio de tudo isso pessoas sinceras, pessoas que realmente amam a Cristo e desejam ter um encontro com Cristo. E aqueles que deveriam cuidar das ovelhas do Senhor e conduzi-las ao caminho da salvação, tem feito com que a igreja do Senhor se perca no meio de tanta abominação, que nunca foi o desejo do Senhor que a palavra dele fosse usada para enriquecimento ilícito. Pessoas enganadas, pessoas assustadas, pessoas que não conhecem a palavra de Deus e que enriquecem cada dia que passa esses homens que já existem e que continuam surgindo no nosso meio. Eu vou deixar aqui para os irmãos algumas passagens bíblicas aonde aparece alguns nomes para fazer referência a demônios. Então depois eu gostaria que vocês pegassem as suas Bíblias e verificassem o que eu estou falando para os irmãos. Vamos lá. Se vocês olharem Jó 1,6, aparece Satanás, que é o nosso acusador. Se os irmãos olharem em Apocalipse 9,11, vai aparecer em uma palavra hebraica que é Abaddon, para fazer uma referência a demônio, e uma palavra grega que é Apolion. Temos também Beuzebu, que significa rei das moscas, em Mateus 12:24. Belial significa emprestável, aparece em 2 Coríntios 6:15. E também temos em 1 Pedro 5:8, que faz uma referência ao nosso inimigo. Então, irmãos, nós não temos que nos preocupar em dar nome a demônios. Nós temos que nos manter afastados dessas coisas. Essas coisas não fazem parte da verdadeira igreja de Cristo.
Eu peço aos irmãos, por favor, irmãos, leiam a palavra de Deus. Eu vou sempre pedir isso a vocês. Estudem a palavra de Deus. Não sejam levados por qualquer vento de doutrinas. Permaneçam firmes na palavra do Senhor. Creiam em Jesus Cristo. O Senhor Jesus é a razão de tudo. O Senhor Jesus é a razão de todas as coisas. Sem Ele, nada teria sido feito. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Lembrem-se sempre disso, meus irmãos. Eu vou dizer uma coisa que talvez aborreça muitos. Quando eu vejo todos esses acontecimentos dentro de alguns desses lugares, eu penso que essas pessoas se perderam do caminho do Senhor, que elas não conhecem mais a Cristo, que elas deixaram de crer na volta de Cristo e que elas só pensam no dinheiro. Elas amam a mamon, elas querem dinheiro, 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 querem status, querem poder e não se preocupam com a vida daqueles que necessitam da palavra do Senhor, que necessitam encontrar o caminho do Senhor. E muitos têm conhecimento suficiente para ajudar as pessoas a encontrarem esse caminho. Então, se vocês, irmãos, permanecerem firmes, vocês não se perderão do caminho de Cristo. E vocês encontrarão a salvação, a libertação, a cura, a revelação na palavra do Senhor e em Jesus Cristo. Lembre-se bem disso. Eu me despeço de vocês aqui, pedindo para que vocês se inscrevam no nosso canal. Por favor, deixe o seu joinha, compartilhe o nosso vídeo, deixe também o seu comentário. Lembrando, somos cristãos, façam isso com amor e com respeito. Eu agradeço a todos pela atenção de vocês. A paz do Senhor e sejam cheios do Espírito Santo de Deus, que assim como o Senhor Jesus, quando apareceu o apóstolo Paulo, lhe tirou as escamas dos olhos, que o Senhor Jesus também faça o mesmo conosco. Fiquem com Deus, meus irmãos.